Sexta-feira passada, mais uma vez, a Globo cumpriu com a agenda globalista e trouxe em pauta no programa da Fátima Bernardes o tema das crianças transgêneros. Eu vi nas redes sociais na semana passada uma movimentação para que as pessoas boicotassem o programa da Fátima Bernardes na sexta-feira passada, porque o assunto seria as crianças transexuais. Algumas coisinhas que eu quero esclarecer antes de comentar o que eles disseram no programa. Uma dessas coisas é que a gente não deveria boicotar somente o programa da Fátima e somente na sexta-feira porque ele vai tratar desse assunto. Na minha opinião, a gente deveria boicotar a televisão como um todo, não assistir mais, porque aquilo ali é um lixo cultural que não traz nada de bom e a gente fica só perdendo tempo na frente da televisão, que a gente podia estar fazendo muitas outras coisas, como por exemplo ler um livro. Olha só que legal, podia estar lendo, mas não, tá lá vendo a Fátima Bernardes. E outra coisa que precisa esclarecer é que eles falam muito do sofrimento das famílias, das crianças, e realmente deve ser um sofrimento a pessoa achar que pertence a outro sexo diferente do corpo dela. Eu não nego isso, ela deve sofrer, a família deve sofrer, todo mundo deve sofrer, mas algumas coisas que foram ditas ali naquela conversa, que não foi um debate, porque debate é quando tem ideias antagônicas e as pessoas, cada uma defende seu ponto de vista. Ali todo mundo tinha o mesmo ponto de vista, então aquilo ali foi uma conversa. Porque hoje a gente tem que explicar até a diferença entre conversa e debate, porque o pessoal já não sabe mais a diferença de um e de outro, né? Mas vamos ao que as pessoas disseram, eu fiz algumas anotações aqui. A primeira coisa que eu achei interessante é que o especialista disse que não tem nada de errado, que isso pertence à criança e que tem base biológica, sendo que isso é mentira. Até hoje, nenhum cientista, eles estão fazendo estudos há muito tempo nessa área de gêneros e não foi achado nenhuma evidência biológica de comportamento transexual, homossexual ou qualquer um desses comportamentos de não pertencer ao corpo. Não existe, não adianta insistir, isso não existe. Pelo menos até hoje, com toda a ciência que a gente tem, não foi descoberto. O que leva todo mundo a crer que a transexualidade, a homossexualidade é uma questão comportamental e não biológica. Também falaram ali que as crianças de 3, 4 anos já manifestam essa tendência de exteriorizar que não pertence ao corpo, ao sexo biológico dela. E o que eu acho interessante é que eles não tocam no assunto que com 3, 4 anos, por exemplo, a criança tem amiguinho imaginário. E não é por isso que a gente vai concordar que aquele amiguinho imaginário dela exista. Uma criança de 3, 4 anos não tem maturidade suficiente para decidir certas coisas. E é por isso que ela tem os pais dela para servir como um parâmetro. A gente não pode deixar a criança fazer tudo o que ela quiser, tudo o que der na cabeça dela, porque ela pode se machucar, ela pode brincar com uma faca. Uma criança não tem noção do risco. Então, cabe aos adultos, aos responsáveis, falar para ela e passar certos conceitos morais. Sim, é assim desde que o mundo é mundo e é por isso que a nossa sociedade chegou até onde ela está. Tem uma hora que tem um ator que ele... Ai, Senhor, me dá paciência. O ator vai dar o pitaco dele lá. E ele diz que ele não tem muita consciência sobre o assunto, mas eu até anotei a pérola que ele soltou aqui. Ele disse que a infância é uma fase de espontaneidade e que a criança se mostra sem influência. Como se a criança vivesse num casulo, como se o bebê dentro da barriga da mãe já não sofresse nenhuma influência, como se nós não fôssemos influenciados pelas coisas que nós ouvimos, pelas coisas que nós vemos. Nós somos influenciados desde antes de nascermos. Acontece que a gente não tem consciência. Essa é uma influência inconsciente e que acontece desde o momento da geração ali, da junção do espermatozoide com o óvulo. Nós somos influenciados, sim, desde a infância. Só que muitas vezes a gente não sabe que está sendo influenciado. Mas, obviamente, como esse ator aí não deve ter lido nenhuma página sobre o assunto, ele foi lá opinar sobre transexualidade porque faz novela da Globo, eu imagino que seja isso, não porque ele é alguém que estuda. Ele sai soltando essas pérolas e como lá todo mundo concorda, não tem nenhuma ideia contrária, fica muito confortável para falar um monte de besteira. E o pior é que tem gente que assiste.
Mais adiante, quando entra na história do brinquedo, e que é um tema que eles falam muito na escola, né, que eles querem colocar a ideologia de gênero, porque meninas podem jogar futebol e meninos podem brincar de boneca, e eu já falei aqui no meu canal que realmente não tem problema nenhum, o menino pode brincar de boneca, já aconteceu na minha aula do menino querer brincar de boneca e ser o papai, não tem problema nenhum, menina jogar futebol também não tem problema nenhum. Agora, o que eu acho mais interessante é que eles dizem que não existe brinquedo de menino, nem brinquedo de menina. Mais adiante, quando aparece a mãe de uma criança transexual, ela fala que o filho dela, na infância, tinha preferência por brinquedos de menina. Então, eles mesmos se contradizem, dizem ao mesmo tempo que não existe brinquedo de menino ou de menina, e falam que o transexual que nasce menino quer brincar com brinquedos de menina. Eles têm que se decidir. Ou tem ou não tem brinquedo de menino ou de menina. E aí vem de novo a história dos banheiros, que eu já falei em vários outros vídeos, que o objetivo desse pessoal é colocar banheiro unissex na escola, para que esse 0,000, sei lá eu quantos por cento, ela falou aqui, aqui ó, ela falou que 1 em cada 100 mil homens são transgêneros e 1 em cada 400 mil mulheres são transgêneros. Aí é por causa desse percentual ínfimo, eles vão mudar toda a dinâmica do banheiro de todo mundo, facilitando assim ter abusos sexuais e 300 outras coisas. A proposta de se fazer um terceiro banheiro também já foi feita, mas eles acham que aquilo é muita opressão, porque daí eles vão entrar naquele banheiro e todo mundo vai saber que eles são transgênero. Como coisa que olhando as pessoas não identificassem visualmente que eles são transgêneros, né? Mas para vocês verem qual é a agenda, sempre a mesma agenda. Eles querem fazer o banheiro unissex, eles vão sim bater na tecla da pedofilia, já começou alguns movimentos aí, teve um psicólogo esses tempos aqui no YouTube que defendeu a pedofilia, porque se a gente não tem mais um parâmetro moral, e se pode qualquer coisa, e se tu pode ser homem e se vestir de mulher e gostar de mulher, ou se tudo está liberado, a pedofilia também tem que estar liberada, senão você está sendo preconceituoso, se pode liberar tudo, por que a pedofilia não pode? Que é o que o especialista fala, eu anotei a frase dele, ele diz assim: posso ser um homem que eleja um homem, eleja uma mulher, elejo os dois, elejo tudo, que agora é o termo pansexual, ou nenhum, porque sou assexuado. É aqui, então eu elejo tudo, tudo o quê? Tudo é tudo. Então um adulto que pode eleger tudo, ele pode eleger uma criança, ele pode eleger um cabrito, ele pode eleger tudo. É essa a intenção por trás. E depois também no final eles vêm com aquela pérola do gênero fluido, que agora é moda, né? Que tem criança que um dia se sente menino, no outro dia se sente menina, e que tudo isso é muito normal, e que tudo isso é muito lindo, e que as outras pessoas é que não têm maturidade suficiente para entender esses absurdos que eles estão querendo colocar lá como normal. E o tratamento que eles dão para isso é o seguinte: eles ficam observando a criança, vendo o que a criança quer, né? A receita perfeita para criar um marginal: deixa a criança fazer tudo que ela quer e ela vai enlouquecer, porque ela não tem nenhum padrão moral, não tem nenhuma base, ela vai crescer de uma maneira totalmente enlouquecedora, fazendo tudo que ela quer, não tem nenhum limite. Isso não é saudável. Mas enfim, eles deixam a criança crescer, ficam observando, e quando chega na puberdade, esse é o tratamento dito pelo especialista lá do programa da Fátima. Quando chega na puberdade, eles atrasam a puberdade com remédios e depois entram com os hormônios do sexo que a criança escolheu. E terminam com aquela frase linda que esse é um assunto que precisa ser falado e que precisa ser debatido e que não adianta a gente não falar sobre o assunto, que ele vai continuar acontecendo. E aí eu até concordo, nós precisamos falar desse assunto, que é para as pessoas entenderem melhor quais são as consequências desse tipo de ideia que eles estão pregando lá. E nós devemos ter o debate e não somente uma conversa. Esse programa, se fosse um programa honesto, se fosse uma televisão honesta, que a gente sabe que não é, né? Mas, enfim, se fosse, teria levado um especialista a favor e um especialista contra, no mínimo, para eles colocarem as ideias deles. Mas não foi o que teve lá. O que teve lá não foi um debate. Mas já que eles propuseram um debate e querem falar sobre o assunto, eu vou falar mais alguns tópicos aqui sobre o assunto que você não vai ver na televisão e que só vai saber dessas coisas se estudar por você, se ler livros e se for atrás de informação de boa qualidade e não aquele lixo que a mídia joga na nossa cara. São informações, isso não é preconceito, como eles costumam dizer, que as pessoas são preconceituosas. Existe preconceito nos dois grupos.
os que defendem o movimento homossexual e os que não defendem o movimento homossexual, que são contra esse movimento. E lembrando aqui que tem diferença de ser contra o movimento e ser contra a pessoa homossexual, tá, pessoal? A pessoa homossexual é diferente do movimento homossexual. Vou explicar bem direitinho que é para não dar problema depois. Então, pode ter um preconceito de que o movimento homossexual é uma coisa boa, ou pode ter um preconceito de que ele é uma coisa ruim, mas os dois são preconceitos, são ideias pré-estabelecidas. E o que eu vou falar aqui não é pré-conceito, eu não formei nenhum conceito antes. Eu apenas fui atrás de informações de especialistas, médicos, estudiosos da área e vou passar alguns dos dados que eu descobri aqui para vocês. Apenas 2% dos homossexuais chegam à terceira idade. Não há nenhuma evidência de que a homossexualidade é biológica. Jovens que praticam atos homossexuais são 33 vezes mais propensos a contrair doenças sexualmente transmissíveis do que os heterossexuais. A probabilidade de a violência ocorrer entre um casal gay é matematicamente o dobro da probabilidade em um casal hétero. A sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo, XX ou XY. Ninguém nasce com um gênero, todos nascem com sexo biológico. A puberdade não é uma doença e os hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico. Crianças que usam bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto vão requerer hormônios do outro sexo no fim da adolescência. Esses hormônios, testosterona e estrogênio, estão associados a risco para a saúde, o que inclui, entre outros, o aumento da pressão arterial, a formação de coágulos sanguíneos, o acidente vascular cerebral e o câncer. O índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e se submetem a cirurgias de mudança de sexo. É abuso infantil condicionar crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química e cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável.